Projeto Adam é um 2 em 1. Ele cumpre os pré-requisitos de um filme de Ryan Reynolds e também cumpre os pré-requisitos de um filme para preencher catálogo na Netflix. Antes de começar a falar sobre as qualidades ou os defeitos, ou começar a crítica mesmo do filme, eu acho que vale a pena falar sempre um pouco como funciona essa lógica de mercado da Netflix, de lançamentos e tudo mais. Porque eu vejo muita gente que é viciada na Netflix e muita gente que só critica como se só tivesse filmes ruins na Netflix, esse tipo de coisa. E a verdade é que a Netflix, eu sempre falo, ela age como se fosse o cinema de forma geral. Ela tenta ter conteúdos, digamos assim, ter filmes, ter séries para todos os públicos e ter esse tipo de variação também. Então todo mês, ou praticamente todo mês, a gente vai ter um filme igual ao Projeto Adam, que não é um primor de qualidade nem nada perto disso, mas acaba sendo um filme de alto orçamento, com atores muito conhecidos e populares e também com essa pegada mais family friendly, essa pegada para toda a família, por ser um filme mais divertidinho, que vai fazer com que a Netflix invista nesse filme e por isso ele vai entrar ali nos top 10 filmes mais assistidos, provavelmente vai ficar algum tempo no top 1 de filmes mais assistidos da Netflix, porque tem esse investimento da Netflix e tem essa busca do algoritmo por divulgar esse filme para muita gente. Então provavelmente você vai abrir a Netflix hoje e a primeira coisa que vai aparecer para você vai ser esse filme estampado ali na capa, justamente para atrair mais pessoas para assistir. Isso para mim não é um problema, é apenas uma lógica de como funciona a Netflix, que mais pro final do ano vai fazer filmes mais autorais, vai investir em projetos mais autorais e o ano inteiro também vai comprar produções mais baratas para preencher esse catálogo, porque a Netflix ela vive acima de tudo de conteúdo original e para isso a gente vai ter bons filmes, a gente vai ter filmes médios, a gente vai ter filmes fracos, a gente vai ter filmes de alto orçamento, de baixo orçamento, de todos os gêneros. Dito isso, o Projeto Adam é mais um filme de uma parceria do Shawn Levy com o Ryan Reynolds, o que já aconteceu ano passado com Free Guy, que eu não acho grande coisa, mas acho até melhor um pouco do que esse filme. E de certa forma, essa parceria ela representa muito do que é esse filme. Tanto no que eu disse já, de ser um filme mais family friendly, de ser um filme mais divertidinho, para toda a família, para você assistir numa boa no final de semana, tanto no que diz respeito a ser um filme que joga muito no seguro em todos os aspectos possíveis da produção aqui. Então a gente já tem essa parceria que já se conhece, que já trabalharam juntos. O Shawn Levy é um diretor que costuma ter um estilo que joga mais ou menos no seguro quase sempre, então ele fez Gigantes de Aço, que é um filme legal, ele fez Uma Noite no Museu, que o primeiro é legalzinho, ele fez quase todos da série, e também fez Free Guy antes de Projeto Adam. Então são filmes que se parecem, são filmes direcionados para o mesmo público, ao mesmo tempo que o Ryan Reynolds, ele sempre escolhe os seus projetos, e sim, o Ryan Reynolds ele chegou num status, digamos, da carreira dele de popularidade em Hollywood, que ele pode escolher os projetos dele e projetos que se encaixem com o estilo dele, com a persona que ele criou. Então a gente vai ter tudo isso aqui, a gente vai ter o personagem dele que vai ser o mesmo cara debochado de sempre, que faz piada com quase tudo, sarcástico, e o filme vai usar essas características do Ryan Reynolds para construir esse personagem. Ao mesmo tempo, esse filme ele vai jogar muito no seguro também no que diz respeito a algo que se tornou quase um padrão de filmes de alto orçamento em Hollywood atualmente. Coisas que vendem muito, como principalmente a nostalgia. Confesso que em alguns momentos ela é bem utilizada, mas em 99% dos casos em Hollywood atualmente, a nostalgia é apenas um fanservice barato, é algo só para dar uma piscadinha para os fãs, principalmente dos anos 80. Esse filme não vai ser muito diferente, ele vai fazer várias referências aqui, sobretudo a Star Wars, então vai ter até uma fala no filme, né? É um texto aqui que é muito claro, né? É um texto que ele deixa muito explícito o que ele está querendo dizer, o que até combina com essa pegada mais family friendly, mas não chegam a ser bons diálogos longe disso. Então vai ter momentos que o personagem
simplesmente fala, nós já vimos muitos filmes, porque tanto ele quanto o eu do passado dele, vocês entenderam se vocês já assistiram o filme, vão ter essa pegada mais nerd e a partir desse momento o filme vai estar falando para o público também. Olha, estamos fazendo referências a outros filmes, as mais claras a Star Wars, aqui até a questão ali do sabre de luz, entre outros elementos. Então vai ser um filme que vai se apoiar em elementos muito comuns do cinema hollywoodiano atual, em elementos muito fáceis até, né? Saídas fáceis de roteiro, porque são elementos que a gente vê nos últimos anos que eles vendem. As referências acima de tudo, o humor, as piadinhas, que sempre a gente vai ter uma pausa no drama para entrar piadinhas, e até visualmente falando é um filme carregado de CGI, porque o público atual está acostumado com filmes de Hollywood carregados de CGI. Um CGI que, dado a forma como foram feitas as produções nesse momento de pandemia, eu acho ele até aceitável em muitos momentos, tem até alguns bons momentos em cenas de ação, como eles conseguem usar o CGI dentro do mesmo plano, sem precisar cortar tanto, e usando o CGI para conseguir fazer isso, planos mais longos. Tem algumas cenas de ação bem legais aqui, mas tem um momento, um personagem específico aqui que tem um rejuvenescimento que é pavoroso. E assim, rejuvenescer um personagem, rejuvenescer um ator, né, já não é uma técnica tão revolucionária em Hollywood. Hollywood já faz isso com tranquilidade há muito tempo. E tem um aqui que a personagem fica parecendo um robô de tão digital que ela... E não é o objetivo do filme, né? Poderia ser o objetivo do filme, aqui não. A ideia é transformar essa personagem, essa atriz, nela mais jovem e simplesmente não funciona, não tem nada que pareça real ali, apesar do filme buscar isso. Então tem também essa pegada aqui de você usar muito CGI, e em alguns momentos isso não funciona, como nesse caso principalmente. É um estranhamento assim absurdo. Todos os momentos que essa personagem estava em cena, não vou revelar quem é aqui, até para não dar spoiler ou coisa do tipo, mas todos os momentos que ela está em cena, rejuvenescida, é assim, bem gritante, é bem difícil de assistir. Por outro lado, eu até gosto como o filme ele trata essa ideia de você conhecer o seu eu criança, ou você criança conhecer o seu eu adulto, né? Porque o filme vai falar de viagem no tempo aqui bem por cima, com regras bem furadas, mas eu acho que tudo bem, não é muito o foco do filme explorar a ideia de viagem no tempo e como funciona na ficção científica, coisa do tipo. É um filme que está muito mais preocupado com a comédia e com a ação, então eu acho que ele trabalha bem essa relação desses dois eus, digamos assim, usando muito do fascínio acima de tudo, né? O fascínio principalmente da criança, olhando para o adulto, vendo o que ele se transformou, entendendo que é um mundo com possibilidades que ele não sabia até então. Então, eu acho que essa interação Ryan Reynolds e o garotinho é para mim o que melhor funciona no filme. Como ele cria o fascínio de um e meio que um desleixo do outro, um desleixo que ele quer aparentar não se preocupar tanto, mas a gente entende que não é bem assim. Só que para mim o que pesa mais no filme é quando ele sai dessa relação dos dois e tenta entrar em temáticas mais profundas, digamos assim, quando ele tenta ser um filme mais dramático. Então a gente tem muitas pausas dramáticas aqui para o filme se dá uma certa autoimportância, digamos assim, falar, olha, a gente está falando de temas relevantes como a questão de pais e filhos, que a gente já viu um milhão de vezes no cinema, e os pais que têm que se preocupar mais com os filhos, se preocupam muito com o trabalho, coisa do tipo. Ou, por exemplo, uma que é muito mal trabalhada, mas muito mal trabalhada aqui, é essa ideia de falar sobre a mãe solteira, a dificuldade de ser uma mãe solteira, lidar com um adolescente, que é uma temática muito legal de ser trabalhada. O filme ele até começa a trabalhar isso bem, mas depois de fazer todo um discurso nesse sentido, e parece que ele vai explorar a personagem aqui da Jennifer Garner, que é essa mãe solteira, ele simplesmente abandona a personagem, ele simplesmente se trai, ele simplesmente trai o próprio discurso dele. Então ele está falando aqui justamente sobre essa mãe que não é valorizada, a mãe solteira que não é valorizada, e depois o próprio filme desvaloriza essa personagem, o que não faz qualquer sentido aqui pra mim, justamente porque ele vai
levar tudo para uma escala um pouco maior, uma escala envolvendo a ação e a comédia, e com isso ele deixa essa personagem de lado. Então, principalmente esses momentos em que o filme ele para de se aceitar um pouco apenas como uma diversão genérica envolvendo viagem no tempo e coisa do tipo, que até é legalzinho, tem boas piadas e tal, quando ele quer se dar uma importância maior, eu acho que ele se perde muito no próprio discurso, num discurso que era para ser profundo, era para falar de coisas muito importantes, só que o texto é tão batido, tão raso, tão genérico, assim como os personagens, que acaba não tendo esse impacto emocional que deveria ter. Esse impacto emocional que até aparece em pequenos momentos, como por exemplo um abraço, que é muito mais forte do que todos os diálogos do filme inteiro. Então, eu acho que o Projeto Adam ele não chega a ser um desperdício, um desastre ou coisa do tipo. Eu acho que ele vai cumprir essa função para grande parte do público da Netflix, de ser um filme divertidinho para assistir no final de semana com o Ryan Reynolds, pro público do Ryan Reynolds acima de tudo. Quem gosta de Ryan Reynolds vai gostar desse filme, mas que se perde bastante no meio do caminho por jogar demais no seguro, por não querer se arriscar em basicamente nada, além do que eu já falei. Tem uma certa questão nesse jogar no seguro, querer usar demais o CGI em muitos momentos não funcionar, ou, por exemplo, querer criar uma ideia um pouco mais profunda e dramática que também, para mim, pelo menos, eu não comprei em quase nenhum momento. Então, por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês ainda não assistiram, o que vocês esperam, o que vocês acham dessa parceria Netflix e Ryan Reynolds com filmes que são sempre mais ou menos igual, mas o público do Ryan Reynolds sabe disso. E também considere se tornar membro do 16mm para se aproximar mais da gente, poder bater um papo e ter vários benefícios que a gente oferece no clube de membros. Por hoje é isso e corta.